noite, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, texto no qual se baseia a palavra que Deus tem para o nosso coração nesta noite. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés, e também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém. É o versículo 13. A igreja tem futuro? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem nos nossos dias, diante de um panorama no mundo e na própria igreja. Muita gente se questiona se a igreja tem algum futuro, tem algum propósito nesse mundo, se ela será capaz de resistir aos ataques que ela tem sofrido. Essa carta foi escrita por Paulo quando ele estava preso em Roma, aquelas masmorras frias, escuras, onde ele aguardava sua morte. Na própria carta, no capítulo 4, ele vai dizer: o tempo da minha partida é chegado. E ele diz ali que havia sido abandonado por todos da Ásia. E no dia da sua defesa, ninguém apareceu para defendê-lo. Mas mesmo assim, diante dessas circunstâncias, Paulo escreve essa carta a Timóteo, porque ele confiava no futuro da igreja. Ele tinha certeza de que a igreja que ele amava tanto, que é o corpo de Cristo sobre a terra, sem dúvida iria prevalecer sobre as trevas. Por isso ele escreve essa carta para alertar aquele jovem pastor Timóteo, que seria, ou ele queria que fosse, o seu sucessor na plantação de igrejas naquela região
e naquela época. E ele diz então que durante os últimos dias, e nós sabemos que no Novo Testamento os últimos dias não se refere apenas àqueles dias imediatamente antes da volta de Jesus, mas os últimos dias no Novo Testamento são os dias que vão da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus, até a segunda vinda de Jesus. Então, essa época da igreja, essa época que nós estamos vivendo, desde a ascensão de Jesus até a sua volta, são os últimos dias. E Paulo então diz que nestes últimos dias aconteceriam algumas coisas que ele coloca aqui nesse texto. E ele quer alertar Timóteo de que a igreja estaria sujeita a terríveis enfermidades que exigiria de seus líderes uma extraordinária fidelidade, diligência, vigilância, prudência, infatigável constância. Essas são palavras de João Calvino quando comenta esse texto. Os líderes, nós, teríamos que estar muito alertas para a situação da igreja nestes últimos dias. E estes últimos dias, então, se referem a esse tempo que vem desde Timóteo, a igreja na época de Timóteo, e vem durante toda a história se desenvolvendo. E ele disse que esses tempos seriam difíceis. Tempos difíceis de ser um cristão. Tempos difíceis de suportar a heresia, a apostasia, suportar a zombaria contra o Evangelho de Jesus Cristo. Seriam tempos difíceis para se viver a fé cristã. E ele, então, chama a atenção de Timóteo para que ele estivesse preparado para isso. E uma coisa que é interessante, que ele diz, olha, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que vão causar esses tempos difíceis? Não são os eventos naturais, não são os terremotos, não são as fomes, não são as epidemias, não são as doenças que vão causar esses tempos difíceis. Mas ele diz, olha, esses tempos difíceis vão sobrevir, pois os homens. Esses tempos difíceis serão obras de homens malignos, perversos. E isso é importante observar, porque achamos que os tempos difíceis de perseguição ou da igreja seria causada por alguma catástrofe. Mas aqui ele está dizendo pois os homens serão. E para aqueles que zelam pela glória de Deus, por aqueles que amam a Jesus, quando vem essa situação, de fato sofrem. É a perseguição que Paulo fala lá no versículo 12, porque vê o nome de Jesus sendo desprezado e desonrado. Então ele diz que os homens serão egoístas. E aqui está a chave de todo esse comportamento. O egoísmo. Egoísmo significa colocar você mesmo em primeiro lugar na sua vida. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas o egoísta, ele ama a si mesmo, acima de todas as coisas. Ele ama mais a sua família, ele ama mais os seus bens do que ama o reino de Deus, do que ama a igreja do Senhor. Então, os homens serão egoístas. E por que serão egoístas? Eles serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que coisa terrível quando o ser humano comporta dessa maneira. Mas isso explica a situação do mundo que nós vivemos, onde as pessoas realmente são egoístas, individualistas, cada um buscando o seu espaço, o seu bem próprio, o seu bem pessoal,
poucos pensando numa coletividade, poucos pensando numa igreja, no corpo de Cristo, poucos pensando, talvez, nesse tempo que nós estamos vivendo no Brasil, das eleições, pensando apenas num candidato que pode lhe dar alguma vantagem e não pensando em termos do povo brasileiro. E tudo isso é causa dessa desobediência, de não se amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Paulo então alerta Timóteo sobre isso. Mas uma coisa que me chama muita atenção aqui, que você presta atenção. Paulo está dizendo aqui a Timóteo, lembra que ele está escrevendo para um pastor, um líder de uma igreja. Então o que Paulo está dizendo aqui nesse texto, não é que os homens do mundo seriam dessa maneira, são. Mas Paulo está dizendo que esse tipo de pessoa iria penetrar na igreja, iriam causar grandes problemas para a igreja durante toda a sua história. É isso que ele está dizendo. Timóteo, fica alerta, porque os homens serão egoístas, avarentos, e eles estarão na sua igreja, estarão na igreja do Senhor. E quando eu falo igreja aqui, eu estou dizendo igreja cristã, espalhada em toda a face da terra, desde o tempo de Timóteo até hoje. Essas pessoas estão presentes na igreja. E por isso, no versículo 5, ele diz, olha, essas pessoas têm forma de piedade, têm aparência de piedade, têm aparência de crente, veste igual crente, fala igual crente, vem na igreja, frequenta a igreja, tem aparência. Mas o seu modo de viver, o seu comportamento não muda nada. Porque diz, olha, eles negam o poder redentor do Evangelho de Cristo. Que coisa terrível quando nós constatamos isso. E nós, quando olhamos para a história da igreja, nós vemos que isso aconteceu. Isso tem acontecido na igreja e acontece nos nossos dias. Pessoas que não se convertem, às vezes aceitaram Jesus algum dia, mas nunca tiveram consciência do seu pecado. Nunca entenderam que eles estavam perdidos e a graça de Deus os alcançou. Pelo contrário, eles acham que são muito bons e não mudam o seu comportamento. Continuam egoístas, continuam avarentos, amantes do dinheiro, continuam amigos dos prazeres e não amigos de Deus. É isso que Paulo está alertando Timóteo. E isso é difícil, né, de nós aceitarmos, e é surpreendente quando nós pensamos que isso pode acontecer dentro da igreja do Senhor Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que a igreja é formada só de salvos. Mas Jesus disse que há joio e trigo misturado. E somente Ele, no dia final, é que vai fazer esta separação. Mas esse tipo de comportamento, irmãos, já acontecia no Antigo Testamento. Hoje, na classe da escola dominical, lá do irmão Eduardo falando sobre juízes, ele abordou justamente isso, né? O individualismo daquela época. Cada um fazia o que queria. Não havia governo. As pessoas eram egoístas, hedonistas, viviam para satisfazer as suas próprias vontades e prazeres. Nós vemos os profetas, Amós, por exemplo, profetizando no tempo do rei Jeroboão II, denunciando Israel, porque havia, ao mesmo tempo que havia um aumento da religiosidade no meio de Israel, ao mesmo tempo a injustiça crescia também na mesma proporção. E podemos comparar isso com o nosso país, que nós nunca vimos nesse país tanta religiosidade, tantas igrejas, tanta gente dentro de igrejas, mas também nunca vimos tanta violência, tanto desamor, tanto egoísmo, tanta avareza, individualismo. É muito, muito parecida a situação que nós vivemos. Mas eles negam o poder do Evangelho.
quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é o poder que transforma vidas. Mas essas pessoas negam esse poder porque nunca foram transformados, nunca se reconheceram pecadores, nunca se arrependeram dos seus pecados. Isaías alerta para aquele culto hipócrita que Deus não aceitava. Capítulo 1 de Isaías, você pode ver isso. Em Romanos, capítulo 6, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, versículos 10 a 15. Romanos 6, 10 a 15 diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E 2 Coríntios 5,17 diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Esse é o poder transformador do Evangelho. E Paulo está dizendo que algumas pessoas que penetram na igreja nunca experimentaram, têm aparência de piedade, mas negam o poder redentor do Evangelho de Jesus Cristo. E, mais do que nunca, irmãos, eu creio que vivemos esses momentos. Mais do que nunca, nós vivemos momentos terríveis dentro do povo chamado cristão, com esse tipo de comportamento no meio do povo de Deus, quando não há distinção entre alguém que foi lavado no sangue de Jesus e alguém que não experimentou essa mudança de vida e é membro da igreja. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que Paulo fala de Timóteo. Não diz: Timóteo, procure esse pessoal, vê se você dá um jeito de trazê-los para a igreja, vê se você trabalha com eles. Mas ele diz: foge dessa turma. Foge. Vai para longe. É interessante o apóstolo Paulo dizer isso. Quando nós entendemos que o Evangelho manda a gente buscar as pessoas. Mas Paulo vai dizer aqui na frente que essas pessoas são pessoas que têm a mente depravada, que são reprovados na fé. Manda Timóteo fugir. Muito forte, muito interessante. E John Stott diz que Paulo, ele está descrevendo uma espécie de cristianismo pagão que poderia ser chamado de pecadores religiosos. E assim está acontecendo na igreja, irmãos. Infelizmente, essa é a verdade. E um testemunho meu pessoal. Durante muito tempo eu fui membro do Conselho de Pastores de Juiz de Fora. Fui presidente 2 vezes, vice-presidente. Estava bem envolvido com esse movimento. Mas hoje eu não consigo mais participar. Porque há pelo menos 3 coisas, vou citar só 3, que eu particularmente tenho muita dificuldade de aceitar e que se tornou moda comum dentro da igreja evangélica. Isso pode talvez assustar algumas pessoas. O primeiro é o ministério feminino. Pastoras. Não existe no Novo Testamento, não existe base bíblica nenhuma para isso. E o Conselho de Pastores hoje tem muito. Uma segunda
coisa difícil de aceitar e compreender são pastores divorciados, casados 2, 3 vezes, e que continuam no púlpito. É difícil compreender isso à luz da palavra de Deus. E uma terceira coisa que não me entra na cabeça é a existência de apóstolos. Apóstolos. Que isso? Paulo diz, olha, eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas hoje nós temos pessoas e mais pessoas se autoproclamando apóstolo, querendo assumir uma posição de dignidade que durante 2000 anos não existiu na igreja. E hoje nós vemos cada dia mais apóstolos surgindo na igreja. Isso é apostasia, isso é heresia. Conhecem a verdade, conhecem a palavra, mas não obedecem, nega o poder transformador. Por quê? Porque isso faz bem ao ego, porque isso dá status, porque isso dá certo poder. Mas, irmãos, a palavra está aqui. Nega, tem forma de piedade, mas nega o poder redentor do Evangelho. E Paulo então diz que essas pessoas penetram sorrateiramente na igreja, nas casas, penetram sorrateiramente, penetram clandestinamente na igreja. Muitos se tornam pastores, como eu já disse, muitos ocupam cargos de liderança, sorrateiramente penetram, porque aparentemente são crentes, mas na verdade a vida deles nega o poder redentor do Evangelho de Jesus Cristo. Entram no ministério não por um chamado de Deus, mas por um desejo de poder, por um desejo de assumir alguma posição de destaque. Ele diz ainda, no versículo 7, que essas pessoas aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Não conseguem, aprendem. Alguns até ensinam, mas não compreendem a verdade. Não entendem o que a palavra de Deus está revelando. Se rebelam contra a verdade, porque ele vai dizer no versículo 8 que essas pessoas resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, reprovados quanto à fé. Resistem à verdade. Quanta resistência nós temos visto à verdade bíblica. As pessoas andam com a Bíblia, mas não conhecem a Bíblia. Às vezes leem, às vezes frequentam uma igreja, mas a verdade bíblica, quando exposta diante delas, a resistem. É uma coisa que a gente fica pensando como é que pode acontecer num negócio desse. Resistir à verdade. E ele cita aqui Janes e Jambres, que eram 2 magos. Quando Moisés transformou seu cajado em uma serpente, eles também fizeram isso com seus cajados. Só que a serpente de Moisés engoliu as outras, mostrando a superioridade da verdade que Moisés estava ali. Resistem à verdade, não querem mudar de vida, não querem ser confrontados com a verdade bíblica. E quando confrontados com essa verdade, muitos preferem seguir as suas próprias ideologias, as suas próprias teologias. Alguns abandonam a fé cristã, outros acham um caminho mais fácil, mudam de igreja, para uma igreja mais aberta, mais inclusiva, mais amorosa, uma igreja que não seja tão fechada. E acha que resolve o seu problema. Mas o seu problema não é apenas com a igreja, o seu problema é com a palavra de Deus. Resistem à verdade e procuram lugares onde possam estar mais bem acomodados.
Por isso, irmãos, quando nós muitas vezes olhamos para essas coisas, muitos até desistem da igreja, da fé, acham que não tem futuro, que a igreja vai ser derrotada. Mas Paulo diz que esse tipo de gente não vai adiante. Tanto no versículo 9 quanto no versículo 13, ele fala do destino dessas pessoas, que eles vão piorar cada vez mais, vão continuar enganando e sendo enganados, mas não vão prevalecer sobre a verdade da palavra de Deus. E a história da igreja nos mostra isso, irmãos. Quantos períodos na igreja, na história da igreja, a igreja enfrentou momentos terríveis de apostasia, de imoralidade, de terríveis problemas, mas o Senhor sempre a resgatou, sempre a trouxe de volta, e a igreja prevalece até os nossos dias, porque ela é do Senhor, porque Jesus é o cabeça dessa igreja, e o próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a palavra do Senhor. Ele venceu tudo isso. Mas ao mesmo tempo que Paulo alerta Timóteo sobre essa situação, no versículo 10 ele diz: tu, porém, Timóteo. Eu gosto demais dessa expressão. Paulo usa diversas vezes. A situação é essa. Dentro da igreja haverá pessoas que vão se comportar assim, mas você, Timóteo, você tem seguido de perto o meu ensino. E aqui está a força da igreja. São os Timóteos, que seguem a verdade da palavra, que seguem o ensino dos apóstolos bíblicos. Que realmente, diz Paulo aí, ó, você segue o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, meu amor. É assim que a igreja vence. Porque ao mesmo tempo que há esse tipo de pessoa, há aqueles que são crentes sinceros, são aqueles que se apegam à verdade bíblica, são aqueles que abrem a palavra e obedecem a palavra, que amam ao Senhor Jesus, que amam a igreja do Senhor, que sabem que a igreja é o corpo de Cristo. E Jesus é vencedor. Jesus ressurgiu de entre os mortos. E o que nós estamos precisando hoje, irmãos, é isso: seguir a doutrina dos apóstolos. Nos apegarmos cada vez mais à verdade bíblica. Não resistir à verdade por causa das nossas ideias, por causa das ideias do mundo, das ideologias que estão cada vez mais fortes no mundo, mas que não podem penetrar na igreja do Senhor. Vamos lembrar que Jesus está trabalhando pela sua igreja, para apresentá-la diante de Deus como sua noiva, sem mácula, sem ruga, linda, perfeita. É isso que Jesus está fazendo com a sua igreja. Por isso nós precisamos amar a igreja. Precisamos realmente amar a igreja onde Deus nos colocou. Amar a igreja do Senhor em toda a terra. A igreja do Senhor porque ela é viva. Ela é do Senhor porque o Espírito Santo está nela. E quando nós nos afastamos da igreja, nós corremos um grande risco. João Calvino diz que o favor paternal de Deus e o testemunho da vida espiritual estão restritas às ovelhas do aprisco de Deus. E por isso, afastar-se da igreja de Deus é pernicioso e mortal. Precisamos valorizar a igreja, irmãos. Diante de tantos ataques, diante de tanta apostasia, diante de tantas coisas que nós estamos visto, vamos entender que a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo, é a igreja pela qual o Senhor Jesus morreu. E Ele cuida dela. E que se nós realmente formos como Timóteo, nós vamos prevalecer, vencer e ver o nome do Senhor sendo glorificado. Paulo diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. E essa perseguição aqui não se refere apenas àquela perseguição de morte,
de você ser expulso da sua casa, de você sofrer algum tipo de violência. A perseguição hoje é mais sutil. Hoje de manhã, o irmão Júnior estava falando de um vídeo, né, da internet, de uma passeata que fizeram aí, não sei aonde. É recente? Recente. Onde as pessoas zombavam de Deus, da religião. Diziam palavras horríveis sobre Jesus. Diziam que o diabo era o rei deles. Andando pelas ruas desse país. Eles são desse tipo. E quando um crente vê isso, certamente ele sente. O Júnior disse que quase que passou mal. Por quê? Porque nós zelamos pela glória de Deus. Porque nós zelamos pela igreja do Senhor. E quando nós vemos a igreja do Senhor sendo afrontada, o nome de Jesus sendo afrontado por pessoas de ideologias tão terríveis, nós sentimos a perseguição. É perseguição. É sofrimento. Sofrimento não é apenas físico, mas é intelectual, é emocional. Quando nós vemos o nome do Senhor Jesus sendo tão blasfemado entre os gentios. Por isso nós precisamos, irmãos, cada dia mais, nos voltarmos para o Senhor. Valorizarmos a igreja do Senhor. Estarmos na igreja do Senhor. Estamos constantemente olhando para a nossa vida, sabendo como será a nossa vida. Como eu estou vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Eu, de fato, já experimentei o poder redentor do Evangelho. Aquela música que nós acabamos de cantar, Maravilhosa Graça, canta aquela música, ela mexe comigo de uma maneira que eu não sei explicar. Mas ela é maravilhosa. Alguém já experimentou esse poder, essa graça que me encontrou perdido, pecador, e fez de mim uma nova criatura? Maravilhosa graça. Graça de Jesus. Precisamos experimentar isso. A igreja hoje tem que parar com esse negócio de achar que ser religioso basta. Estar dentro de uma igreja basta. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O egoísmo seja tirado da nossa vida. É a única maneira de ser tirado dele pelo poder do sangue da cruz. Não é pelos nossos esforços, mas quando o poder da cruz nos alcança, a nossa vida é mudada. Tudo se faz nosso. Nós deixamos de ser egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Passamos a ser humildes, dependentes da graça, amigos de Deus e não amigos dos prazeres. Vamos ouvir isso nessa noite, meus irmãos. E mesmo com todos os problemas que a igreja enfrenta, vamos continuar caminhando, crendo, participando, dando testemunho, porque Jesus venceu. Ele está sentado à direita de Deus Pai, reinando, soberano, aguardando aquele momento quando o Senhor dará ordem aos seus anjos. A trombeta vai soar e o Senhor vai aparecer nos ares para vir julgar os vivos e os mortos, para dar o reino eterno àqueles que foram transformados pela sua graça. Vai dizer a alguns: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Ele vai dizer: olha, não vos conheço. Que coisa terrível. Que engano terrível. Por isso o alerta dessa palavra nessa noite. E às vezes é difícil de nós ouvirmos e difícil mais ainda de pregar. Mas que precisa ser entendida pela igreja. Nos últimos tempos e os últimos tempos dos últimos tempos que nós estamos vivendo, a situação tende cada vez a piorar. Mas não olhe para a situação, olhe para Jesus, olhe para a vitória dele. Ele venceu a morte. Olhe para ele e diga: Maranata, vem, Senhor Jesus, para que essas coisas sejam colocadas em ordem.
para que essas pessoas que realmente têm afrontado o nome de Jesus recebam a justa punição que lhes está preparada junto com o diabo e seus anjos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos perdoe. E que nessa noite você possa refletir sobre tudo isso e verdadeiramente experimentar a graça de Jesus. A igreja tem futuro. Ela vai prevalecer. E uma das coisas que nós temos a prova disso é a celebração da ceia que teremos agora a seguir. Jesus disse: fazer isso em memória de mim até que eu volte. E aqui está uma igreja, no século 21, 2000 anos depois, celebrando a ceia, até que o Senhor volte. Geração após geração, Jesus preserva a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Pai, que é viva, poderosa e que ela prospere na vida do teu povo, conforme o teu propósito e para a glória do teu nome, Senhor. Sejamos uma igreja fiel ao Senhor, ó Pai. Experimentemos dia a dia o poder renovador da tua graça, Pai, do teu evangelho, que possa nos mudar e fazer-nos de nós Timóteos, que seguem a doutrina dos apóstolos, que não têm medo da perseguição e que enfrentam, ó Pai, todos os desafios, que sabem que o Senhor já venceu. E por isso nós somos mais do que vencedores. Glória ao teu nome, Senhor. Ó Deus, continue edificando a tua igreja aqui neste lugar, ó Pai. Ó Deus, que nós possamos ser de fato uma igreja fiel ao Senhor, vivendo sob a tua graça, Pai, vivendo sob o teu amor e sob a tua proteção. Louvamos o teu nome pela vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que participou desse culto, que ouviu essa palavra, que o Senhor possa aplicá-la, que o teu Espírito Santo possa aplicá-la a cada coração aqui, segundo o teu propósito e para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor.